uma coisa importante sobre requisitos, tá bom? Dentro de requisitos, gente, uma coisa que a gente vê muito é, por exemplo, a empresa pedir conhecimentos técnicos utilizando essas linguagens de programação. Aí tem lá Python, Java, JavaScript, C Sharp, COBOL, tem vários nomes, várias linguagens. Normalmente, quando as empresas colocam isso, é que elas querem que você saiba pelo menos um deles, tá? Principalmente para QA, tá, galera? Por quê? QA naturalmente já é uma pessoa mais generalista, né? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. No caso, o Dev, ele vai programar o sistema, o PO, ele vai, né, gerar o produto, ele vai desenvolver o produto, e o QA não, ele toma conta de várias coisas. Ele vai ajudar a tomar conta do produto, a criação do produto, ele vai ajudar no desenvolvimento, na parte de qualidade do desenvolvimento, ele vai ajudar no processo, ele vai fazer testes, ele vai verificar a parte visual também. Então, meio que o QA faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho o JavaScript como a minha linguagem preferida para utilizar. E eu já uso ela desde 2019. E eu comecei utilizando Ruby. Mas eu já, por exemplo, exatamente esse é o ponto. Eu comecei com Ruby e eu fui escolhido para trabalhar em vagas de Java, eu já fui escolhido para trabalhar em vagas de JavaScript. A única coisa que te impede de começar numa área dessa, a única coisa que te impede é você não falar que você tem vontade. Você fala assim, poxa, eu não gosto de Java. A vaga é para Java, você usa JavaScript e você fala assim, não gosto de Java. Aí ferrou. Os caras não vão te contratar. Mas agora, se você fala, poxa, eu tenho muito interesse de aprender Java, eu tenho muito interesse de utilizar Java no meu dia a dia, aí sim, você vai ter aí uma resposta melhor e muito provavelmente, né, se você tiver aí passado nos requisitos da vaga, né, e passado nas entrevistas, você vai ser contratado, não importa. Meu primeiro projeto com Java, né, que eu utilizei, eu só sabia Ruby. No meu primeiro projeto com JavaScript, eu só sabia Ruby e Java. Eu nunca tinha trabalhado com JavaScript e eu gostei. E é normal, gente. Você como QA, você tem que estar preparado para poder trabalhar com outras linguagens, mesmo que você não saiba. Se mantém aberto a novos públicos, né? Se mantém aberto às novas linguagens, faz com que você consiga alcançar essas vagas. Ah, Manny, mas tá lá escrito também que precisa de GitHub Actions, tá escrito lá que precisa de Postman. Galera, não é tão assim. Se você demonstrar que você entende o mínimo possível, Postman também é uma ferramenta super simples de usar. GitHub Actions, gente, vou falar uma coisa, eu trabalho há 9 anos e meio, eu entendo de DevOps, né? Não vou falar que eu sou o cara do DevOps, mas eu sei como funciona e eu sei adicionar um projeto de CI/CD num projeto, num trabalho que eu estiver fazendo. Mas, galera, quase nunca faço isso no trabalho, porque essas coisas já estão prontas, é só se você precisa fazer uma manutenção. E para júnior, muito menos, tá? Muito menos. Eu como sênior, isso acontece poucas vezes. Claro, vai ter gente aí falando assim, não, mas eu mexo com a pipeline da minha CI toda vez, eu que faço, não sei o quê. Tudo bem, mas às vezes, a maioria das vezes é mais algo esporádico de acontecer. O Fitch falou, eu acho que o pessoal, quando coloca os requisitos na vaga, não sabe não sabe o que estão falando. Eles usam Ctrl+C e Ctrl+V e no final pedem um especialista da NASA. Fitch, é exatamente isso, cara. E o pior é que é exatamente isso. Pensa assim, vocês estão aqui, tá certo? Muitos de vocês aqui estão querendo migrar para a área de QA, vocês não conhecem a área de QA tão bem assim. E mesmo assim, vocês conhecendo um pouco sobre a área, vocês não saberiam dizer o que é o requisito para um QA júnior. Imagina para uma recrutadora. Às vezes, quem passou os requisitos para a recrutadora foi um dev. Às vezes foi um gerente de tecnologia que ele não entende nada de qualidade. E isso é muito, muito, muito comum quando acontece. Muito comum mesmo, tá certo? Então, saibam que o QA, além disso, ele tem um limite de trabalho. Não tem como ele fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, eles pedem para que você tenha CI, mas para um dia, se for necessário, você usar. Então, isso não vai te tirar da vaga só porque você tá falando isso, só porque você não tem isso. Eu já passei em muitas vagas que eu não tinha muitos requisitos. Nossa, não sei metade disso daqui. Tudo bem, vamos fazer. Fui fazer entrevista, passei. E no final das contas, o que contava? Era entender sobre teste de software, entender sobre processo, entender sobre automação. Ponto. É isso. Óbvio, se você souber CI/CD, se você souber o DevOps, aí que o Henrique quer que eu explique, talvez um outro dia, hoje eu não vou ficar explicando muito sobre DevOps, é um conceito muito, como fala, muito técnico, eu não queria trazer numa conversa dessa, mas é basicamente aí o pessoal que garante que você entregue com qualidade, ajude a entregar com qualidade, né, e não só com qualidade, mas integrado e automático, tá? Você meio que entrega um projeto apertando um botão, basicamente, essa é a ideia. E então, galera, saiba que você, como QA, você vai ter muitas atribuições, você vai aprender um monte de coisa, e eu aprendi muita coisa nesses 9 anos que eu tô estudando. E tudo que eu aprendi só me tornou um QA melhor.
Só que nada disso, né, nada das coisas novas que eu necessariamente aprendi, me impediam de mudar de trabalho. Por quê? O foco é sempre teste de software, processos e automação de teste. É isso que você precisa aprender, tá? Galera, eu quero que vocês entendam que é uma área que as pessoas entram sem conhecer. É uma área que as pessoas falam assim, eu caí de paraquedas em QA. Eu não conhecia a área, eu não estudava sobre tecnologia e eu comecei a trabalhar como QA e virei QA. Tem muito QA que tem muito tempo de mercado, que entrou assim e nem lembra. Eu fui um deles, a questão é que eu já estava na área de TI e eu caí na área de QA sem conhecer QA e eu fui descobrir que o que eu fazia na outra empresa era basicamente QA. Então, entendam isso. E é uma área que você pode chegar a salários de 15 mil reais sem brincadeira como sênior. É uma área que você vai entrar e você vai ganhar bem, assim, por uma empresa, por uma vaga que você não fez faculdade, ganhar 4 conto com a primeira vaga, é possível. Galera, é possível. E você pode ter salário de jogador de futebol se você crescer na área e, por exemplo, trabalhar pro exterior. Que é, no caso, né, um jogador de futebol, sei lá, não tô falando, né, dos mais aí, mas, pô, dá pra você chegar até 40 mil reais trabalhando como QA se você trabalhar remotamente. Ah, Manny, mas quanto tempo precisa trabalhar? Cara, em 4, 5 anos você consegue se você focar nesse resultado. E por que eu falo isso? Porque eu tenho mentorado, que é o Joey, que ele conseguiu alcançar aí a vaga dele trabalhando remotamente. Ele trabalha para os Estados Unidos e ele ganha em dólar e ele é QA lead, tá? Nesse tempo que eu falei. Vocês entendem? É possível, tá? É muito possível. E o legal, justamente, né, de vocês acompanharem aqui a Lumistack é que eu tento sempre mostrar qual que é o caminho, qual que é a direção para vocês focarem. E, obviamente, quem tá na minha mentoria, o foco é muito maior, tipo, é totalmente focado na minha metodologia, porque eu sei que ela funciona. Porque eu peguei mentorado, testei coisas, os meus primeiros mentorados eles me ensinaram muita coisa, depois eu fui refinando e isso vai acelerando. É isso. Meta, é isso aí, Gabriel. A meta, gente, é isso que importa. Qual que é o objetivo de vocês? Vocês têm que colocar o objetivo na frente e seguir, ir atrás dele. E não pode parar. Porque o maior erro, inclusive, tá, galera? Na minha opinião, de quem começa com QA, é começar na área, migrar, parar de estudar. Ah, porque tá tendo muito trabalho, não sei o quê. Tudo bem, mas, cara, não para de estudar. Continua fazendo entrevista, continua mandando currículo, continua tentando crescer. Vai saber se você consegue uma vaga que paga melhor em 3 meses de experiência. Você não sabe, não tem como saber. Só dá pra saber tentando. Eu mudei de emprego a última vez agora sem saber, sem querer. Eu tava feliz na empresa que eu tava trampando e me ofereceram 50% a mais do meu salário. Que eu falo, não. Mas eu tava fazendo entrevista pra me manter ativo. Eu preciso voltar a fazer entrevista, inclusive. Qual a data prevista da próxima mentoria e como posso entrar?